Olá, boa noite. Agora que a gente já está bem maduro em termos de equação de segundo grau, em termos de achar a solução da equação de segundo grau, a gente já pode partir para novos horizontes, para novos caminhos, para questões um pouco mais complicadas, um pouco mais diferentes, que somente perguntar assim: calcule as raízes da equação de segundo grau, no conjunto dos números reais, por exemplo. Isso aqui, essa questão é uma questão muito importante e que cai muito mesmo. Só que existem outras questões também que envolvem equação de segundo grau. Nessa aula, vamos abordar isso. Questões clássicas sobre equação do segundo grau. Essas questões clássicas envolvem fortemente a ideia do delta. É por isso que é muito importante a gente aprender o método da fórmula de Bhaskara, mesmo usando a fatoração também. É muito importante porque as ideias do Bhaskara, né, estão envolvidas nessas questões. Vamos ver como. A resposta para isso está no delta. Então, o que requer de conhecimento para resolver essas questões clássicas? Requer muito conhecimento sobre o delta. Como assim, professor, conhecimento sobre o delta? É aquilo que você imaginou mesmo, aquelas três condições especiais que nós vimos. Se o delta é positivo, gente, maior que zero, né? A gente vai ter o quê? O que ele nos diz das raízes? Isso é muito importante. Vamos ter o quê? Duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, vamos ter duas raízes reais e iguais, ou então uma raiz real só. E se o delta é negativo, menor que zero, vamos ter zero, né? Vamos ter nenhuma raízes reais, ou então vamos ter duas raízes complexas. Esse conhecimento aqui é necessário para poder compreender legal essas questões que vamos abordar agora. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Essas questões costumam vir assim: para quais valores de k a equação x² menos 2x mais k menos 2 igual a zero admite raízes reais e distintas? Você para e pensa: que tipo de equação de segundo grau maluca é essa? Nas que nós vimos antes, só tem números, né? x² com número, o x com número e o c, que é o número. Mas aqui tem um k, para quais valores de k e aparece o k. Isso mesmo, esses tipos de equações, né, esses tipos de questões clássicas, né, eles envolvem letras diferentes do x, né, e essas letras vão estar aqui, ó, ao invés do a, b e c serem sempre números, às vezes eles podem ser uma letra, ou até uma letra e um número, tá bom? Mas o importante aqui não é isso agora, isso também é importante, mas o mais importante é isso aqui, ó. Vamos ler de novo. Para quais valores de k a equação tal admite raízes reais e distintas? Vocês lembram, gente? Raízes reais e distintas? Distintas é o quê? Distintas é diferentes. Raízes reais e diferentes te lembram o quê? O delta positivo, né? Então, para eu descobrir, ele quer o que como resposta? A solução? Não. Ele quer o valor de k. O valor de k para que essa equação tenha raízes reais diferentes. Então, eu vou ter que, primeiro, gente, o passo a passo para resolver a questão assim é o seguinte. Primeiro, achar o delta da equação. E segundo, observar que condição que ele quer. A condição que ele quer é qual? Raízes reais e diferentes. Raízes reais diferentes é o delta positivo. Então, eu acho o delta e depois eu faço ele ser positivo. Porque esse delta aqui, ele não vai ser só um número mais. Porque como o C, né, aqui o C no caso, ou B ou A, né, nas equações que vão vir, tem uma letra, então o delta não vai ser só um número. Vamos ver então como é que resolve esse exemplo. O primeiro passo é achar o delta. E o segundo é colocar a condição que nós já vimos. Raízes reais diferentes é delta positivo. Então está aqui a nossa equação, eu troquei de folha porque vai ficar um pouquinho grande agora. E então o primeiro passo é achar o delta. Só que para eu achar o delta, primeiro eu tenho que achar o A, B e C. Quem é o A aqui, gente? 1, né? Aqui tem 1. Quem é o B? Cuidado, gente, muitos estão errando isso. Quem é o B? -2. O B é quem acompanha o X. E quem é o C?
O C é quem não tem x. Ora, o K não tem x e nem o 2, né? O menos 2 também não tem x. Então, o C é tudo isso aqui sublinhado. Ó. O C é K menos 2. Então, vamos lá. Vamos achar esse delta agora. A fórmula, né? Sempre primeiro coloca a fórmula. E agora, vamos lá. Menos B é B ao quadrado. É menos 2 ao quadrado, né? Com parênteses porque está negativo. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Quem é o C, gente? K menos 2. Então, o C vai ficar K menos 2. E vamos calcular o delta dessa forma. Vai ser um delta que tem letras e números. A letra aqui, no caso, é o K, tá? Então, vamos lá. Menos 2 ao quadrado, 4, né? Agora, aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Agora, então, temos aqui menos 4, né? Menos 4 vezes K dá menos 4K. Menos 4 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 2 dá 8. Então, esse aqui é o nosso K, é o nosso delta. Mas ainda não acabou. Eu posso somar ainda número com número. Vamos deixar o delta bem reduzido. Então, vai ficar quem? Menos 4K na frente, né? E mais quem? 8 mais 4, 12, né? Então, ó, paramos aqui, né? Aqui apareceu demais. Paramos aqui, né? Só que ele quer o quê, gente? Raízes reais, ó, e diferentes e distintas. Ele quer que o delta seja positivo. Então, ó, o delta que eu achar, eu vou ter que chegar e colocar ele positivo. Vou ter que obrigar a ele ficar positivo, ó. Por que positivo, professor? Porque positivo é o delta para quando as raízes são reais diferentes. Essa condição faz com que as raízes sejam reais diferentes. Então, o delta é positivo. E agora eu vou ter que resolver uma nova conta. Que conta que é essa? Essa aqui, ó. Menos 4K mais 12 maior que zero. Então, vamos resolver ela agora aqui do outro lado. Vamos lá então, ó. Isso aqui, gente, é uma inequação, né? Não é igual a zero. É maior ou menor, né? É uma inequação. Aqui no caso é maior. Então, mas a gente resolve que nem equação, né? Que nem equação. Passa o número para um lado, né? E deixa a letra do outro, né? Então vamos lá, ó. Vou passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar assim, né? Só que vocês lembram o que tem que fazer, ó? Aqui tem um menos, né? Porque aqui tem um menos, eu tenho que fazer o quê? Tenho que multiplicar por menos 1. Para poder aqui ficar positivo, né? Porque eu quero descobrir o K positivo. Lembra? Eu quero achar o valor de K, né? Quero achar o valor de K. Quando eu faço isso, vocês lembram? Na equação, se fosse igual a zero, não aconteceria nada. Ficaria aqui embaixo igual a zero. Mas como é uma inequação, quando eu multiplico por negativo, eu troco o sinal. O sinal inverte. Se estava agora maior que zero, vai ficar menor. Vai ficar o biquinho para lá. Então, ó, vai ficar positivo. Vai inverter o sinal. E aqui, lembra, o menos eu troco o sinal de todo mundo. Então, trocou o sinal, ficou... E trocou o sinal, e esse aqui ficou para lá. Agora eu resolvo normal. Passo 4 dividindo, né? Então, vai dar quem? K é menor do que 3. Então, achamos a resposta, gente. Qual a resposta? K menor que 3. Tá vendo que resposta diferente? Antes, a gente não viu uma resposta assim. Porque a pergunta era somente resolva as equações de segundo grau. Agora, K menor que 3. Mas, professor, eu não entendi muito bem. O que isso significa? Ora, significa o seguinte, ó. A resposta é qual? A solução. K menor que 3. Como assim? Sempre que o K for menor que 3, essa equação aqui vai ter raízes reais e diferentes. Por exemplo, se o K for 0, 0 é menor que 3, né? Se o K for 0, eu botar ele aqui, ó, vai ficar qual a equação? X ao quadrado menos 2x menos 2, né? Porque o K vai ser 0. 0 menos 2 é menos 2. Essa equação que vai surgir, ela vai ter raízes reais diferentes. Para qualquer K menor que 3, essa equação aqui, quando você colocar esse valor de K aqui, vai ter uma equação que tem raízes reais diferentes. Então, a resposta é K menor do que 3. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Ó. Para quais valores de m a equação, outra equação, 3x ao quadrado mais 6x mais m igual a 0, não admite raízes reais. Gente, é uma análise profunda que temos que ter aqui. Você tem que olhar para esse enunciado e lembrar lá do delta. Ó. Qual é o tipo de delta que não admite raízes reais, gente? É o delta negativo, né? Delta menor que zero não tem raízes reais. Então, o primeiro passo é qual? Achar o valor
de delta dessa equação e depois fazer com que ele seja o quê? Menor que zero, porque ele quer que não admita raízes reais. Então, ó, delta é menor que zero. Vamos lá. Quem é o A? 3. B? 6. C? M. Muito bem, o C é M, né? O segundo passo agora é achar o tal do delta. Então, o primeiro passo é colocar a fórmula para nunca esquecer ela. B ao quadrado menos 4AC. Perguntem seus pais, vê se eles lembram. Pai, qual é a fórmula do delta? Talvez ele aprendeu tanto, decorou tanto que ele sabe. B ao quadrado menos 4AC, ele vai te falar. Então, ó, quem é o B? 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é M. O C é M, tá, gente? Então vai ficar, ó, quem vai ser o delta? 36 menos 12m. Esse aqui é o nosso delta, ó, 36 menos 12m. Repara que ele já está, ó, irredutível, ó. Eu não posso mais fazer nenhuma conta aqui, porque eu não posso somar letra aqui, né, com número, né? Não posso. Não posso. Só se aqui tivesse um m, né? Ou se aqui fosse um número, que eu poderia somar esse com esse, e se aqui tivesse um m, somar esse com esse, mas eu não posso. Então, ó, paramos aqui. Aí vamos para o enunciado. O enunciado fala o quê? Ó, não admite raízes reais. Então, delta é menor que zero. Então, eu coloco isso aqui agora. Ó. Delta é menor que zero. Porque aqui eu não tenho como saber qual é o valor de delta. Não tenho como saber qual é o valor de delta. Isso aqui é uma condição que o enunciado me diz. Então, ó, por que eu boto essa condição? Porque ele tem que ser negativo, né? Para não admitir raízes reais. Então, vamos agora resolver essa inequação aqui. Ó. Vamos colocar ela aqui do outro lado, né? Ó. Só passei ela para cá, tá vendo? E vamos agora resolver ela aqui. Ó. Lembra, ó. Número desse lado daqui, né? Lado direito. E letra para cá. Então, a letra aqui é isso aqui, tá, já está aqui. Vou passar esse para o outro lado, ficando negativo, né? O zero vai sumir, porque o zero aqui quer dizer que não tem ninguém aqui. Mas vai ter alguém agora. Quem? O menos 36. E o que eu faço agora, gente? Lembra, ó? Como aqui é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Não se esqueça disso. E quando eu faço isso, ó, troca sinal, e o sinal aqui, ó, inverte, né? Porque é uma inequação. Não pode esquecer disso. Vai ficar 12m maior, né? Troquei, que 36. Vou deixar o m paradão, vou passar o 12 dividindo, né? 36 dividido por 12 é, muito bem, é 3. Então, qual a resposta, gente? M maior que 3. E o que ela significa? Ela significa que para qualquer valor de m maior do que 3 que você escolher e substituir aqui na equação, vai dar uma equação que não tem raízes reais. Se você quiser, você pode testar, por exemplo, pega um m aí grande, maior que 3, por exemplo, m5, por exemplo, ou m6, você que sabe, m5, por exemplo. Se você botar aqui 3x ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero, essa equação, quando você fizer o delta, ela vai dar um delta negativo. Vamos ver só, se o m for 5, aqui vai ser 12 vezes 60. 36 menos 60, gente, é negativo, né? Então não vai ter raízes reais. Então qual a resposta? M maior que 3. O que eu expliquei agora é só o que ela significa, tá? Por que isso? Isso aqui significa isso. Qualquer valor acima de 3 que você escolher, quando você colocar aqui, vai dar um delta negativo. Porque foi assim que a gente construiu, né? Delta negativo. Então, gente, grande abraço, bons estudos. Reparem que esse aqui é um outro tipo de questão, né? Que cai muito em prova também. E é importante vocês saberem. Então, fiquem atentos, tá? Grande abraço.